TPC, da Diretoria de Ensino. A TPC hoje é a equipe de linguagens, né? São todos os professores da área de linguagens. Então, bem-vindos aos professores de Educação Física, de Arte, língua inglesa, língua portuguesa, alguns diretores que nos assistem também, tá? Alguns professores coordenadores. Então, agradeço já de início a Madalena, que está nos auxiliando hoje, a Milene, Josafá. Como eu coloquei no grupo de mestres, quero muita participação hoje no chat, tá? Então, vamos fazer aí uma ATPC bem dinâmica aí, tá? Vamos falar sobre estratégias de leitura. Tudo bem? Então, vamos dar início. Então, vamos lá. Hoje será a nossa TPC sobre explanação sobre as estratégias de leitura para a formação integral do leitor. Tá? Então, nós vamos retomar algumas concepções sobre o trabalho pedagógico com a leitura. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês essa frase, né, do Mário Quintana, que livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas, né? E os livros mudam as pessoas. Então, vamos lá para um aquecimento. Já conto com a participação de vocês. Vocês estão logados poucos porque vocês estão em ATPC nas escolas. Então, é um computador, né, para vários professores. Penso eu que é isso que está ocorrendo, né, pelo número de participantes. Mas, independente, pessoal, participem, por favor. Então, a primeira frase aí que eu coloco para vocês, a primeira pergunta é: quais vivências de leitura trago na mochila? Então, pense um pouquinho aí, cada um de vocês, independente do componente curricular. Desde lá da infância de vocês, o que vocês trouxeram, vocês trazem na bagagem aí, na mochila de vocês, né? Você se lembra de suas aulas de leitura? Então, coloque aí, vamos fazer esse aquecimento aí, igual a aula de educação física, não tem o aquecimento antes do exercício em si, da atividade em si? Então, por favor, coloquem aí. O que você se lembra das suas aulas de leitura? Gente, tá lá, ó, pode sair se vocês quiserem, tá? Depois você só entra para fazer a avaliação. Milene, Mada, tem algo? Oi, Márcia, por enquanto ainda não. Vamos lá, pessoal, vamos começar agitando aí, ó, aquecimento. Aí a gente pede, enquanto isso, que desliguem suas câmeras, né? Porque assim facilita mais a conexão. Então, quanto menos câmeras ligadas, melhor a conexão fica. Obrigada, Mada. Nada ainda? Por enquanto, nada ainda. Pessoal, o que vocês lembram de suas aulas de leitura? Madalena, Milene, o que vocês lembram aí? Pode abrir aí o microfone e falar para nós, para eu não ficar no monólogo. Bom, quando eu me recordo das minhas aulas de leitura na escola, às vezes eu tinha medo de ler perto dos outros, né? Perto das pessoas, até mesmo para a professora. Eu tinha um pouco de insegurança quando eu tinha minhas aulas de leitura. Interessante, hein? E ó, bom, é que conheço você adulta, né?
Começamos a ter interações aqui, Márcia. Ótimo. Ó, o André falou que não, falou não me lembro. A Deucimara diz assim: lembro da leitura do texto do livro de português. A Eliette: leitura de livros para didáticos todo bimestre. Muito interessante. Agora eu vou perguntar para o professor. Ele falou... Ainda tem mais. Ah, tá. Então vamos lá. A Fernanda: não tinha aula de leitura, mas muito incentivo dos professores, sorteio de livros, clubinho. A Denise: eu lembro que tinha que ler a coleção Vagalume e fazer resenha. Eu também. E a Natália: era um momento de desconcentração. Olha, é Ah, interessante, né? Porque o que que acontece? Também não sei que fase da vida aí que vocês estão lembrando. No meu caso mesmo, que os anos iniciais, muito antigamente, eu estudei em escolinha, sabe aquelas escolinhas isoladas de sítio, de bairro? Eu não tive esse prazer de conhecer a leitura. Nem biblioteca tinha lá, né? Os livros era cartilha. O único livro que eu conheci, né, na minha infância, nos anos iniciais, foi a cartilha Caminho Suave. Não tinha outros, não foram apresentados. Talvez por ser essas escolas isoladas, não sei, né? Agora, os demais que colocaram, o professor André, também não sei se era uma escola já urbana na cidade, né? Mas é interessante, olha, todos aí, de uma maneira ou de outra, já tiveram esse aconchego com o livro, né? Tem mais, Milene? sim, temos mais. A Deucimara coloca: meu primeiro livro foi A Bela Adormecida. Olha, A Franciele: eu tinha uma professora no período integral lá do Manuel Chaves, que nas aulas dela nós líamos. Aqui a escola é Gildo. Eram momentos em que fazíamos leitura de gibis, Bíblia, entre outros. olha, Participávamos de concursos de leitura na escola. A Larissa: rodas de leitura no ensino fundamental e provas do livro nas aulas de literatura no ensino médio. entendi. O Então vamos lá. Leonardo: no ensino médio tínhamos 20 minutos para ler um clássico da literatura, depois fazíamos uma prova. A Olha, Pedrina: sim, eu amava, tive professores maravilhosos que fazia vários projetos a respeito. Morava perto da biblioteca Origens Lessa, em Lençóis Paulista. As escolas sempre tinham muitos projetos relacionados à leitura lá. olha só, né? Cada escola um perfil diferente, mas todos contribuindo para a leitura, né? E agora eu vou lançar mais uma pergunta para vocês aí. O que que tá? Não tá indo. O que que acontece? Aqui. E, né, vocês já colocaram o que que vocês gostavam de ler na escola, né? Porque tem alguns que colocaram que lia a obra literária e tinha que fazer uma prova. Agora, como seria? Era dirigido ou era livre escolha, né? Então, o que que remete vocês aí na lembrança da infância, adolescência de vocês? O que mais vocês gostavam de ler? Não que o professor, ó, você tem que ler a série Vagalume completa, mas o que mais, assim, emocionou? O que que mais que marcou para vocês? Vamos lá? Tem mais Enquanto eles alguém? vão,
Enquanto eles vão colocando essa sua segunda pergunta, eu posso terminar de ler aqui a respeito da primeira, pode ser? Ótimo, Estamos pode tendo sim. participações. Ah, A isso que eu gosto, estou feliz. Isso, a Franciele coloca meu primeiro livro, Açúcar Amargo, da série Vagalumes. É interessante que agora a série Vagalumes, ela fez aí um remake, né? Relançaram as séries dos livros da série. Legal. O José aí aqui que falou bom dia pra gente. A Delcimara. Depois, no ginásio, fazíamos leitura dos livros dos grandes autores. Exemplo, Machado de Assis. E o professor Pedro, do IECA, pedia para fazer ficha de leitura com o resumo do livro. Tempo Isso bom. mesmo. Também lembrei que eu fazia ficha de leitura no magistério, no ginásio mesmo. O Otone coloca aqui para nós. Leitura 1 a 1 por fileira. Gostava de ler fábulas. Olha, legal. A Fernanda gostava muito de ler. Não me lembro de provas, apenas de incentivo, e isso foi determinante. Não havia cobrança. Penso que isso propicia a aproximação do mundo mágico da leitura. Isso mesmo. Sem a cobrança, perfeito, né? Leandro, eu sempre amei ler e escrever. A Larissa, aprendi a ler com gibis da Turma da Mônica e depois passei a gostar de ficção. Olha, muito A bom. Pedrina, coleção Vagalume, Pequeno Príncipe, os romances Júlia, Bianca, Sabrina. É verdade mesmo, tem essa coleção aí, né? É verdade mesmo, legal. Muito bem. E agora, quais as atividades de leitura eram propostas pelo seu professor? Então, vocês praticamente já me responderam essa pergunta, né? Que muitos transmitia para vocês essa leitura sem a cobrança. Então, para se tornar mesmo uma leitura de fruição, né? Não sei se vocês recordam, se todos na sala liam, ou era bem assim, flexível o professor na época, lia apenas quem realmente se interessasse, né? Então, tem todo esse contexto. E o que você não gostava de ler e o professor pedia para vocês lerem e fazer uma ficha aí de, né, uma ficha de leitura ou uma prova? O que vocês não gostavam que, olha, era de arrepiar? Coloquem aí para nós. Tem alguém aí que não gostava ou não? Tudo que o professor sugeria ou vocês buscavam, vocês gostavam? Aqui, olha, só que interessante. O Leandro coloca assim: meu primeiro livro foi Alice no País das Maravilhas, mas quem cobrava minha leitura era minha mãe. Era professora? A Eliette coloca assim: os livros ficaram na memória. A Moreninha, Éramos Seis, A Ilha Perdida e outros. Apesar de obrigatoriedade, gostávamos. Ah, legal. E Porque às vezes até se identifica, né? Quando você começa a ler algo que você não aprecia muito e você não consegue aí se identificar, perceber o contexto, ou até mesmo você não tá legal naquele momento, né? Então, tem tudo isso. Eu até comento com os professores, né, quando estou e é o assunto, quando eu peguei pela primeira vez a menina que roubava livros, eu não consegui ler. E isso na fase adulta, eu como já PCNP na diretoria, eu não consegui. Aí deixei ele no cantinho, tal, acho que passaram 2 anos, eu peguei novamente e amei de paixão o livro. Então, porque naquele primeiro momento eu não estava bem, talvez emocionalmente, não sei, eu não estava bem e não consegui ler.
né? E depois, no segundo momento, eu apreciei, né? Isso como uma leitura de fruição que eu li a obra, né? Então, tem todos os momentos também, né? E agora, vamos remeter agora ao presente, né? Um pouquinho aí, vocês foram no passado, agora o presente. Qual foi a última leitura que vocês fizeram? Qual foi a obra e o título da última leitura? E qual é a do momento que vocês estão realizando? Vocês poderiam socializar conosco? Qual foi a última leitura que vocês fizeram? E também, pessoal, não é só o livro, né? Qual uma leitura que vocês fizeram aí anteriormente? Não precisa ser um livro, um texto, né? E qual vocês estão lendo no momento? Coloca aí para nós. Poderia compartilhar conosco? Vocês estão colocando aqui. Só lembrando que eu li aqui Leandro e ela colocou que na verdade é a Lucianita, porque ela deve estar logada com esse nome Leandro, por isso que eu li aqui, ok? Entendi. Temos participações aqui. A Franciele colocou, né, o livro 1984, George Orwell. A Eliette colocou, né, aquilo das últimas leituras, né? Evangelista, e ela colocou, né? Estou acabando Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Ah, legal. Que na Olimpíada, né, de língua portuguesa. A Lucianita, que não é Leandro, colocou aqui, estou lendo Outsider, do Stephen King. Muito bem. E também o Fio das Miçangas, de Mia Couto. A Flávia, estou lendo Ódio que Você Semeia. Fernanda, Tília e o Demonão. São Olha. cartas, né, de Dom Pedro I a Domitília. Ah, legal. Aqui ela colocou que foi o último. No momento estou lendo Dom Pedro I, A História Não Contada. Olha, legal. Natália, última leitura, A Fabulosa Morte do Professor de Português. E no momento estou lendo Crônicas, mais curtas. Interessante. Tá. Eu estou lendo o meu caso aqui, tá? A última leitura foi Indês, e a que estou lendo no momento é Uma Terra Prometida, do Barack Obama. Para todas as escolas, foi um acervo da trilha antirracista. Tá? Então, chegaram em todas as escolas esse acervo, são muitos livros, e eu até brincaram comigo lá, né? Os colegas PCNPs, o dia que eu peguei, porque são 700 e poucas páginas, né? Mas porque o aluno ele vai escolher, vai pegar algum livro, ele vai pela espessura, né? E esse daqui, até o Márcio de Filosofia falou: Nossa, Márcio, parece uma Bíblia, né? Porque são 700 e poucas páginas. Estou na 200 ainda, mas até o final do ano conseguirei. Mas é interessante, né? E assim, como que eu vou... Ô, Márcia, desculpa, acho que você tem que abrir sua câmera, você está mostrando? Não, Não? Ah, então tá bom. não estou, não. Vocês querem ver o livro? É a foto do ex-presidente. Então, o que acontece, né? Se o aluno ele percebe, ele vê o professor lendo, fazendo uma leitura, nos poucos minutos que ele tem de intervalo, tal, ou ele chegando com um livro, ou o professor comentar, ele vai seduzir esse aluno para ler, né? Então, nós vamos ver esses passos aí posteriormente nos slides. Mas é legal, é interessante isso daí.
E não é só do professor de língua portuguesa, né? Todos os componentes, tem professores que eles de matemática, que eu conheço, né? Tenho amizade, eles devoram livros e livros, eles amam de paixão, porque você se remete muito ao professor de língua portuguesa, né? Então, não é bem por aí, é da pessoa mesmo, é como ela foi até influenciada, né, quando criança, né? Isso tem tudo a ver, né? Então, nesse momento, para vocês, a leitura está sendo por uma necessidade profissional ou por fruição? Aí você, Márcia, você parou de compartilhar, viu, PPT? Verdade? Sim. Deus. Enquanto você, né, coloca de novo, né, o PPT, aqui a Pedrina colocou, estou lendo Brasil Arquitetura e Decoração, a Larissa relendo A Preparação do Ator, a Roseli, meu primeiro livro foi Éramos Seis. Ela leu pelo menos 3 vezes esse livro. A Delcimara, no momento nenhum, mas nossa futura coordenadora, Lucilane, colocou o texto de sensibilização do padre Fábio de Mello, O que a Vida Não Descreve. Ah, legal, legal. A Agora Pedrina compartilhou? coloca Sim, compartilhou, Márcia. Minhas primeiras experiências foram com os gibis. Turma da Mônica, depois Tex, Conan. Ah, legal, legal, muito bom. O Tarsis coloca que a leitura está sendo profissional no momento. Entendi. A Carmen coloca ali a coleção Mundo Encantado e Ilha Perdida. Era cobrado na escola. Entendi. Então vamos lá. A Eliette, nesse momento, as duas coisas, profissional e fruição. Isso. Porque até mesmo os cursos que estamos realizando, né? Esse é o currículo, que é o nivelamento aí, é muita leitura, né? É muita leitura. Aí você fala, mas não é um livro, não é um livro, mas estamos realizando leitura, né? São muitos textos. A Então, Natália, isso a Natália está colocando aqui. Hoje lendo para trabalhar com os alunos em aula, portanto, profissional. isso mesmo, é necessidade, né, profissional. Mas é legal uma hora para você relaxar um pouco, pegar algo que você gosta, né? Nem que se deixa na cabeceira ali da cama, um dia você olha para ele. Não precisa ser. Nós, quando lemos por fruição, aquela história, né? Você pega um livro, uma obra, você quer ler assim até o fim, né? Rapidinho. Mas deixa na cabeceira da cama, bom, vou relaxar um pouquinho antes de dormir, né, esquecer um pouquinho os problemas da escola, do trabalho. Gostei, gosto desse livro que eu escolhi, vou ler um pouquinho, leio umas 10 páginas, 5 páginas, de repente até vira o sono, né? E tudo mais. Isso é a leitura por fruição, né? Não você ler porque tem aquela obrigação, é necessário, mas sim para você relaxar, você fazer algo que realmente você goste, né? Então façam isso. Se deem, né, isso para vocês merecem. Então, nós temos que, às vezes, esquecer um pouquinho do cotidiano, né? E isso é a noite, né? Então, Foi como a Pedrina colocou aqui, Márcia. Ó, leitura para mim no momento está sendo mais por necessidade, mas sempre que tenho oportunidade, leio por prazer também. isso mesmo, perfeito, né? Merecemos, né? Então, vamos lá. As estratégias de leitura, né? Segundo Isabel Solé, vocês já viram muito, ouviram muito sobre isso, né? Mas sempre temos que rever, né? Revisitar as estratégias, os métodos e cada vez aprimorando mais. Então, o ensino de estratégias de compreensão contribui para dotar os alunos dos recursos necessários para aprender a aprender. Então, a Isabel Solé coloca bem isso para a gente, né? Que tem que ter as estratégias,
Porque os nossos alunos, eles não vão tão bem nas avaliações ou mesmo nas atividades que damos em sala de aula, né? É a compreensão. Então, vamos tentar fazer com que fique menos difícil para eles, né? Vamos aí contribuir com algumas estratégias. Então, a leitura, ela é um processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita. Para ler, necessitamos simultaneamente manejar com destreza as habilidades de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias. Então, não tem como eu entender algo que eu estou lendo se eu não tenho um conhecimento, né? Eu não tenho experiências. Então, sempre mesma coisa do gênero, a charge. Nós falamos, os alunos têm dificuldades. Por quê? A charge, ela tem que fazer links, né? Com outros conhecimentos, prévios. E, às vezes, os nossos alunos não têm, porque nela está ali embutida tanto o humor, como a ironia, né? Então, tem tudo isso. Os nossos alunos não conseguem fazer esse link, né? Os conhecimentos prévios deles que está bem limitado. E com isso que nós temos que ampliar os horizontes deles, né? Então, aqui temos alguns objetivos da leitura em situações de ensino. Ler para obter uma situação precisa, que é o que ocorre muito nas avaliações, né? As habilidades que elas nos pedem, né? Que o aluno consiga fazer isso. Então, ler apenas para uma situação precisa. Ele localizar algum dado que nos interessa, né? O exemplo é consulta um dicionário. Os nossos alunos, hoje em dia, então, está muito aí a tecnologia, tal, mas os alunos não sabiam manusear um dicionário. Como procurar no dicionário, eles não sabem. Muitos não sabem. Então, tá, Márcia, mas isso aí já está obsoleto. Não está, não. Porque até o alfabeto ali, ele procurar, né? O C vem antes de que outra consoante, né? O alfabeto, tem tudo isso. Ler para seguir instruções. Vem aí os professores de educação física, ou independente do componente curricular, né? Seguir instruções, as regras de um jogo, né? A leitura é um meio que deve que nos permite, gente, fazer algo concreto. Não tem se faz aí, tá? Então, a leitura é um meio que deve, né? Que nos faz permitir fazer algo concreto. Ler para obter uma informação de caráter geral. Não precisamos saber detalhadamente de que trata o texto, mas somente ler uma ideia geral. Então, cada informação ou o que eu preciso, cada situação de ensino tem um objetivo diferente. Não podemos generalizar tudo. No caso aqui, ler somente as manchetes, leads ou chamadas de um jornal. Então, isso que o aluno ele tem que saber, como nós falamos, né? As palavras-chave. Ele tem que olhar lá e o professor dar dica mesmo para eles, né? Olha, faz assim, tal. Ler para aprender. Ampliar os conhecimentos por meio da leitura. Pesquisar ou estudar elaborando resumos. Porque você pede, de repente, para o aluno fazer um resumo, ele vai copiar lá primeiro o parágrafo e coloca o último, não é assim? Então, temos que ensiná-los. Qual é a estratégia para chegarmos num resumo legal aí, né? Que seria uma síntese.
Então, ler para revisar um escrito próprio. É uma leitura crítica que verifica a adequação do texto, né? A autorrevisão das redações escritas, né? É o trabalho que os professores de língua portuguesa, eles têm muito quando ocorre a Olimpíada de Língua Portuguesa. É a revisão, é a devolução para o aluno, é o feedback. Olha, essa palavra aqui teria uma outra. Qual outra que você acha mais interessante para substituir, para ficar mais rico a sua escrita? Então, nós temos muito esse trabalho, né? Bem trabalhoso, mas no final é muito satisfatório, né? Então, vamos aí conversar um pouquinho, tá? Quero vocês falando aí para mim. Essa capa desse livro aí, o que remete para vocês? Alguém já leu alguma obra de Bartolomeu Campos de Queiroz? Quem já ouviu falar, já leu algo? Vamos lá, as meninas estão de prontidão lá para me ajudar para ler os chats. Tem alguém, Milene? Por enquanto ainda não, Márcia. Não. Indes, pessoal, vocês olhando essa capa aí, alguém já ouviu falar? O que vem na cabeça de vocês aí em mente essa palavra indes? Por favor, coloquem aí no chat. Até eu queria mostrar o livro, mas se eu abro minha câmera, vai cair a minha apresentação, né, Milene? Não, não cai não, Márcia, pode abrir. Ai, será que eu vou fazer a coisa certa? Sim, pode. Não precisa finalizar, só você abrir sua câmera. Ai, acho que eu fiz coisa errada. Sumiu o meu ícone da câmera. Eu vou ter que finalizar. Alguém escreveu alguma coisa? Sim. Olha, Olha que belezinha. a Carmen colocou, não conhece esse autor. A Lucianita colocou também que não conhece. A Natália colocou, já sim, inclusive indes, para trabalhar memórias. Ah, legal. Ó, tá aparecendo, Mi? Você tá com fundo, Márcia? Não tá aparecendo, não. Ai, o fundo que tá atrapalhando. Isso. Agora posiciona melhor. Peraí, eu vou tirar esse. Tem que tirar o fundo, que ele não deixa. Qual fundo seria? A escola Egildo colocou não conheço. Eu acho que nenhum, coloca nenhum fundo. Olha, aí. Aí, isso, agora dá para ver. Olha só. Ó, esse livro eu ganhei ele, pessoal. Ó. Em 2010, então há 11 anos já. Aí depois de 2 anos, o escritor ele faleceu, tá? Foi um curso que nós tivemos em Águas de Lindóia, tá? E foi trabalhado esse livro aqui, né? Estratégias de leitura, tá? Bom, já que eu abri, né? E eu tô lendo esse daqui, ó, Por Fruição, tá? Que veio no acervo Trilha Antirracista, tá? Então, eu mostrando, mesma coisa, vocês estão com uma obra em mãos e vocês começam a instigar os alunos, como eu fiz para vocês, tá? Olha que bacana, Márcia. O Tarsis colocou. Você perguntou sobre o significado de indes, né? Então, ele coloca aqui para nós, ó. Adjetivo, substantivo masculino. Disse de, ou ovo que se deixa ficar no ninho para atrair as galinhas. Você foi no Pai Google, né?
pessoa por demais suscetível ou delicada, criança manhosa ou chorona. Cadê? O Tarsis, é o Tarsis, né? Você foi no Pai Isso. Google, né, Tarsis? Olha, menino esperto. Então, vamos lá. Porque o que acontece? Somente o Tarsis que colocou isso, né? Então, vamos falar do... Ó, ele colocou que foi no Aurélio. Ótimo! Não é o Pai Google. Então, olha só, o Bartolomeu Campos, ele era um mineiro, né? Ele nasceu em Minas, em 44, e ele faleceu em janeiro de 2012, né? Então, bem jovem, aos 67 anos, né? Desculpa, Márcia, mas você vai compartilhar seu PPT? Vou. Alguém perguntou? Pediu? Não tá Não, compartilhando? você não está compartilhando. Ai, senhor. Ok? Aí, agora sim. Tá. Então, olha que interessante. Milene, ninguém mais escreveu nada sobre Indês. Não, Márcia. E olha que estamos no interior do interior, hein? Então, eu vou compartilhar com vocês, socializar o que aconteceu. Quando a nossa formadora lá em Águas de Lindóia apresentou, e vocês sabem que são 91 diretorias de ensino, e somente eu e mais uma colega de Tu que falou do Indês. A hora que a professora colocou aí, porque isso, a professora não, a formadora, né? Seriam suposições inteligentes, você instigar o aluno os conhecimentos prévios. Aí veio, né, em mente, e assim, essa colega estava no grupo que eu estava também. E eu falei, bom, Indês, uns falavam assim, é nome de uma mulher, né? Porque tem tantas junções, né? Aí eu com essa colega falei, bom, eu não vou abrir minha boca porque, sei lá, sabe aquele aluno quietinho, como a Amada falou, tinha vergonha, né, às vezes de falar? Falei para ela, falei, Luísa, mas Indês, eu sei que minha mãe fala no sítio lá, minha avó falava, que quando ia no ninho, né, pegar o ovo, tinha vários lá, e era para deixar um de Indês. Aí a Luísa falou, ai, que interessante, Márcia, eu também, minha, né, a família dela, tal. Aí, aquela história, duas errando dá mais força, né? Nós comentamos com a equipe ali, eram muitas pessoas que estavam naquele salão, né? E é interessante mesmo, né? O Indês é isso que significa o que o professor Tarsis colocou aí, né? Que você vai no ninho, pega os ovos e deixa um lá para a galinha voltar a botar. Olha que interessante, né? Então, são suposições inteligentes. E nessa obra, Indês, ela é uma espécie de inventário, né? Sensível de uma infância vivida pelo escritor aí, né, em Minas. Então, ele conta toda a infância dele, desde o nascimento, como era a casa. Então, como a professora colocou aí, memórias, né, que você trabalhou esse livro aí, você conhece, porque você já vivenciou. Então, é interessante isso daí. Eu gostei, eu gosto. E vocês sabem, né? Nem sempre a capa é o que condiz, né, o conteúdo de um. Márcia, você ficou muda. Tá tudo ok a conexão, hein, Milene? Agora você voltou. Tá tudo certo agora. Tá, seguindo. Então, nós temos uma proposta de leitura em sala de aula, né? Então, essa leitura aí,
ela deve... que sabemos que a pré-leitura é o que nós fizemos agora, né? Que eu fiz com vocês, com as suposições inteligentes já de início, né? Me referindo ao... Márcia, cortou um pouco, só fala. É que para mim tá dando sinal aqui, eu tenho medo de cair, mas se cair, vocês gritam para mim aí, tá? Tá ok. Agora voltou normal, não tá cortando mais, só fala. Tá. Então, a pré-leitura, ela é a concepção que o professor tem sobre a leitura, né? Eu não posso chegar lá e degustar o livro naquele momento, tenho que fazer aí uma seleção, todo esse conhecimento prévio, para depois eu tentar, né, seduzir, conquistar meus alunos a desejarem ler ou continuar a leitura, né? Essa motivação. Aí, os objetivos da leitura, por que que eu quero que eles leiam aquela obra ou aquele texto, né? Sempre tem que colocar para eles isso. A revisão e atualização do conhecimento prévio. Sempre o professor fazendo aquele feedback com os alunos, escutando. Às vezes, aquele mais quietinho da turma, ele vai participar porque é algo que o professor colocou no momento, ele sabe, ele quer socializar, mesmo que seja do jeitinho dele, quietinho, o professor chega mais próximo para ouvir até a voz, porque tem aquele aluno que é super quieto, né? A chamada é difícil você ouvir a voz dele. Às vezes o professor nem conhece a voz do seu aluno, né? Porque ele é tão quietinho ali que é complicado, né? Então, o estabelecimento de previsões sobre o texto, né? Baseadas nos aspectos do próprio texto. A formulação de perguntas sobre o texto, como eu falei para vocês, né? Suposições inteligentes, suspeita inteligente, né? Então, o antes da leitura aí, ou pré-leitura, as previsões para o texto verbal. Sabemos que o texto verbal ainda tem mais facilidade, né? Mais caminhos aí a trilhar. Então, é mais fácil. É uma rápida leitura do título ou subtítulos, né, que permite ao leitor levantar hipóteses a respeito do assunto abordado. Identificar desde o início da atividade o assunto. Então, ali ele já terá uma noção. É a mesma coisa, um texto que vocês vão colocar, uma notícia. Então, ali pela manchete, eles já vão, né, trazendo seus conhecimentos do que se trata. Tá, é uma notícia, é uma informação. Então, o aluno já começa, né, fazer aí os seus conceitos, né? Do que esse texto trata? Elaborar predições a respeito da ideia principal. Que aspecto desse assunto o texto trabalho antecipado, né? E quais são as previsões para o texto não verbal? É o que nós conversamos sobre a charge, né? Ele é um texto ali verbal e não verbal, né? Então, tem que ser muito bem trabalhado. Observar as imagens e as palavras destacadas visualmente, estimulá-los a ir além da mera identificação, né? Então, a exploração. Por que eu coloco uma imagem? Será que naquele texto, naquela propaganda, ou naquele folder, só tem aquela imagem, mais nada? Não, certamente vai ter ali uma legenda, algumas cores que subentende alguma coisa. Então, tem todo esse processo, né? E o professor tem que ensinar o aluno a perceber essas dicas, né? Então, ler os títulos e as legendas que identificam as imagens, as tabelas, gráficos e mapas.
Porque quantas avaliações vocês recebem, ou até mesmo no material do aluno, tem lá uma imagem, só que você olha no rodapé, vai ter alguma informação escrita, né? Então, tanto educação física, a arte, língua inglesa, sempre tem algo ali ajudando, colaborando para o texto não verbal, né? É possível antecipar o tema do texto a partir desses elementos? Será que é possível? Será que fica mais fácil para o aluno, né? Para ele decodificar aí o que pede? Retomar as hipóteses levantadas, não fazer uma leitura por cima. Ah, eu li para os alunos, mas espera aí, não precisa o professor ler para os alunos, mas ensine-os a fazer isso, a entender, a compreender, a decodificar, né? Então, é isso que é preciso. Não precisa dar o peixe, vamos ensiná-los a pescar, né? Sempre eu falo isso. Então, vocês é que são os mediadores, né? Os adultos aí, né, da relação. Quais se confirmam? Quais não? Os estudantes mobilizam suas referências para a leitura a partir do que imaginam tratar o texto, partindo da análise das imagens. Então, tem muitos fatores aí que contribuem, né? A compreensão, a interpretação. Incentivar os estudantes a interpretarem os dados dos gráficos e tabelas para confrontarem com suas hipóteses e reformulá-las já a partir dessa análise, né? Quanta dificuldade temos para a leitura de gráficos, né, de tabelas. Então, temos que nos policiar e pesquisar mais sobre o assunto, né? Tentar, assim, tirar o máximo que podemos com as outras informações ao redor, né? No rodapé de um gráfico, de uma tabela. E se houver tabela, construa um gráfico a partir dela, para analisar a tendência do evento, pois sua análise sintetiza informações e permite a elaboração de inferências. Ok? Então, durante a leitura aí, como estratégia de leitura nessa etapa, a autora, né, a Isabel Solé, ela sugere as tarefas de leitura compartilhadas, né, em que o professor e o estudante assumem, ora um, ora outro, a responsabilidade de organização e envolvimento no ato de ler. Desde a escolha, a leitura do texto, né, os combinados, né? Claro que, às vezes, até a maioria, o professor tem que levar aquele texto porque ele tem aquele objetivo, mas nada impede que, em outros momentos, tenha os combinados, os alunos tragam um texto interessante para compartilhar com a turma, né? Então, o professor fala um tema e, nesse tema, ele vai colaborar aí com todos, né? É algo assim que eu trabalhava com meus alunos. No início, eu levava as frases. Nós fazíamos assim, seria uma brincadeira mesmo, mas era uma brincadeira que eles estavam aprendendo. A classe gramatical. Então, no início eu levava uma frase e colocava todo dia na lousa, líamos e refletíamos fazia uma reflexão sobre aquela frase, né? E aí, eu pedia para eles colocarem cada palavra numa linha e eles iam classificando qual era a classe gramatical daquelas palavras. E era assim, no dia após, né, no outro dia, eu sorteava 5 alunos e ia corrigir. Então, no primeiro erro ali, eu já, né, aquele aluno, mas ele fez.
Depois, eu comecei a perceber que se eles trouxessem essa frase, seria mais interessante ainda, porque para eles tinha um outro valor do que eu trazer. Então, eles pediam. Tinha dia, tinha vários. Eu falava assim, então vamos fazer assim, ó, a sala tem 35 alunos, 30 alunos, cada dia um traz. Então, praticamente, língua portuguesa, né, tem todo dia. Então, cada dia eu colocava uma frase, refletíamos, e eles faziam essa, seria uma brincadeira, né? Mas eles gostavam, porque tinha aqueles que vibravam quando eles acertavam tudo, né? Aí depois eu percebi que eles iam olhar lá no dicionário, né? Mas ótimo, eles estavam aprendendo também a pesquisar no dicionário, porque na época não tinha celular, né? Para quem tinha era rico mesmo, que tinha. Então era uma estratégia que eu fazia com eles, estavam brincando, aprendendo, brincando, né? No lúdico ali de procurar a classe gramatical, e era divertido, interessante para eles, né? Mas a partir do momento que eles começaram a trazer por sugestão deles mesmos, ficaram mais envolvidos ainda, tá? Isso daí é uma socialização que eu fazia quando estava em sala de aula. Agora para vocês, tá? Quero que vocês escrevam aí, a Milene lê para mim. Modalidades de leitura. Então, durante a leitura, tem várias modalidades. Cite para mim alguns exemplos que vocês conhecem, que vocês já trabalharam. Por favor, escrevam aí. Tá? Estou no aguardo aí de muitas contribuições. Hoje tô gostando, hein, pessoal? Vocês me animaram. Tem alguma coisa aí, Mi? Por enquanto ainda não. Vamos lá. Oh, já apareceu aqui o Otone, silenciosa e a oral. O que mais? Tá. Scanning. Ah, essa eu não conheço. Explica para mim aí. Quem que escreveu? O Tarsis. Será que dá para abrir o microfone para ele explicar para a gente? Tem a Sônia, decodificativa e conotativa. As modalidades. Se o Tarcísio quiser compartilhar conosco, o microfone dele está aberto, se ele quiser. Bom dia a todos. Bom dia. O skimming é superficial, uma leitura superficial, enquanto que o scanning, você vai procurar uma informação específica e se aprofundar nela. Olha, muito E interessante. é que eu entendi por modalidade. Seria estratégia? Não, é modalidade mesmo. No caso que você falou aí, seria uma estratégia, né? O superficial e aquele mais focalizado, né? Isso que se quis dizer. Sim. Seriam estratégias. Agora, a modalidade, como que eu poderia trabalhar ali com a turma ou individualmente? O professor poderia fazer uma leitura compartilhada, que mais? Temos mais aqui, ó, a Denise, leitura em voz alta, oral e silenciosa. A Pedrina, leitura dinâmica, leitura compartilhada, leitura individual. Muito bem. Então, vamos lá. E tem também a leitura autônoma, que são vários tipos, né, de modalidades. A leitura autônoma, ela envolve a oportunidade do aluno poder ler, de preferência silenciosamente, que os professores colocaram aí, citaram, texto para os quais já tenha desenvolvido uma certa proficiência.
Então, aquele aluno que ele tem maior habilidade, né, em conseguir sozinho, vamos colocar, né, essa leitura, ele pode fazer ali silenciosamente, é o individual, seria, né, que ele já tem um grau de proficiência. Agora, existe a leitura compartilhada, é que fazemos as maioria das vezes, né? É uma atividade em que o professor lê um texto com a classe e durante a leitura ele questiona os alunos sobre os índices linguísticos que dão sustentação aos sentidos atribuídos. É particularmente importante que os alunos envolvidos na atividade possam explicitar os procedimentos que utilizam para atribuir sentido ao texto. Então, cada um ali, ele vai possibilitando, né, dando algumas dicas, mostrando os conhecimentos deles, né? Essa é a leitura compartilhada. Existe a leitura programada. Não sei se vocês já ouviram falar ou já fizeram. Às vezes, até realizamos e não sabemos que é esse nome, né? Não classificamos como leitura programada, né? É uma situação didática adequada para discutir coletivamente um título, considerado difícil para a condição atual dos estudantes, pois permite reduzir parte da complexidade da tarefa. Olha que interessante, né? Compartilhando a responsabilidade. Então, às vezes, você pega aí um texto que ele é complexo e você programando, né, fazendo essa leitura programada, todos se ajudam. Olha que interessante. Né? Todos contribuem. E a leitura de escolha pessoal, que são situações didáticas propostas com regularidade, adequadas para desenvolver o comportamento leitor, né, com um objetivo aí explícito, é a leitura em si. Nessas atividades, deve-se temporariamente eleger um gênero específico, um determinado autor ou tema de interesse. Então, sempre o aluno aí, ele tem essa escolha. Eu posso escolher a obra que eu queira ler, né? Ou mesmo um texto. No caso, aí é a leitura, mas como eu comentei com vocês, né? A partir do momento que eles começaram a levar a frase, né? Eles começaram a ser os protagonistas aí, né? Eu escolho, às vezes, né? O gosto era do aluno, né? Ele se preparava para ele trazer algo. E aí ainda eu colocava para ele, vocês querem comentar com a classe o que para você é essa frase que você trouxe, né? O que você refletiu e o que você sentiu com essa frase? A mensagem transmitida aí. Então, é bem interessante isso daí. Após leitura, que é o ensino da ideia principal, né? Que existe no texto. O ensino do resumo, a formulação de perguntas e respostas. É o trabalho em si que o professor faz, né? Não é só a leitura aí por si. Só fiz e... Não, é a decodificação, é a compreensão, é a interpretação, né? É o aluno perceber isso daí. E ele questionar, né? Não é só a leitura por ler. Ele tem que fazer os questionamentos, o que ele entendeu. Certo? Tinha algum professor que colocou alguma coisa, Milene, e eu cortei, não falou? Anterior? Não, só a escola Egildo, que eu não li, é leitura coletiva. Muito bem, isso mesmo. Ou a compartilhada, né? Ela possui esses dois nomes aí, né? Essa forma de expressão aí. Então, vamos lá. Então, após leitura aí, né? Já
a finalização praticamente, né? Já estamos no caminho das estratégias, né? É a última mesmo. As atividades que procedem da leitura devem primordialmente abranger os objetivos elencados para a proposta, né? O exemplo aí é a construção da síntese do texto, né? E vocês percebem que você pode até colocar essa ficha de leitura, mas não algo muito, como que eu posso colocar, rígido para o aluno, né? Eu lembro que o professor fazia ficha de leitura já no magistério. Era a edição, a editora, o ano da edição, os personagens principais, secundários. Nossa, era esmiuçado mesmo, né? Então, os esquemas, os resumos, a troca de impressões a respeito dos textos lidos, fornecendo indicações para a sustentação de sua leitura e acolhendo outras posições. Isso daqui, pessoal, a troca de impressões, eu acho interessante. Quando estávamos mais ativos nas escolas, né, mais presentes, então tinha muita socialização dos professores, das salas de leitura, o mesmo os professores da sala de aula, né? Que os alunos retiravam os livros e aí o professor deixava à vontade, se eles quisessem socializar o livro lido. E é interessante, tinha escolas, se eu falar o nome, eu vou esquecer de algumas, então, várias escolas faziam isso, uma legenda dos livros mais lidos, os alunos mesmo, tipo de um ranking, né? O aluno que leu mais obras durante o mês ou o bimestre, eles faziam uma legenda, então era a mesma coisa do semáforo, né? O verde, que é indicação, aquele livro, a obra, ele gostou muito, o amarelo, mais ou menos, o vermelho, que não era recomendável, né? Mas, às vezes, a leitura, para mim, é legal de um livro, para o outro não é interessante. Mas eu gostava disso daí, né? E até você percebia como estava a leitura na escola, dos alunos, independente do componente curricular. Nada impede que o professor de educação física peça para os alunos lerem livros que falam sobre esportes, a história dos esportes ou tudo mais. Né? A arte, mesma coisa. Sobre os artistas, nada impede que vocês façam isso daí. Então, era interessante essa legenda que eles faziam. E o aluno que, assim, sempre à vontade do aluno, nada de pressão, né? Pelo amor de Deus. O aluno que queria socializar sobre aquele livro, ele podia dar o spoiler numa boa, ou só o início, a introdução, então chamava a atenção dos outros a procurar esse livro, né? Essa obra e ler. Então é interessante isso daí. Porque nós temos que instigar os nossos alunos a ler, para começarmos com nós, né? Mas nós temos que voltar, trazer, resgatar isso, né? Resgatar daquele que perdeu ou conquistarmos aqueles que nunca se interessaram por uma leitura. A utilização em função da finalidade da leitura, do registro escrito para melhor compreensão. E a avaliação crítica do texto, né? Os alunos, eles têm facilidade em fazer aí uma crítica sobre um filme, né? Um filme que eles assistiram, e se você pedir, eles fazem assim, oralmente, o resumo perfeito. Falar em oralmente, tem essa dificuldade, vocês sabem melhor que eu, os alunos com dislexia, a leitura de um livro para eles é extremamente difícil, complicado, né? Porque as letrinhas pulam na frente, né? Na visão deles, as letrinhas dançam. Então, nada impede que o aluno ouça, porque tem muitos livros, né? Na forma aí de audiolivros, né? Que fala.
Então, para aqueles que têm dificuldade da leitura, ou pede para eles assistir o filme, porque muitos livros, né, se transformaram em filmes. Então, são estratégias que vocês podem pedir para os seus alunos. Né, pessoal, até o meu filho tem dislexia, e ele não deixa de ler as obras que a professora de literatura pede, mas ele procura também assistir o filme, porque para eles a compreensão é melhor, né, do assistir do que realizar a leitura. Então, é interessante vocês também verem esse lado aí dos alunos que necessitam, né, de uma visão aí de um melhor, tá? Um olhar melhor de vocês, tá? Márcia, nós temos uma pergunta aqui do Tarsis. Pode falar. Ele coloca assim: observação, né? Noto que o aluno tem dificuldade em fazer a interpretação textual, muitas vezes por falta de vocabulário. Pergunto: como podemos fazer o aluno enriquecer seu vocabulário de modo rápido e eficaz? Alguma sugestão? Olha, para você passar para esse aluno, solicitar que ele faça leitura de textos complexos, para ele também não vai dar certo, porque ele já tem como que eu posso dizer, empobrecimento, esse vocabulário escasso aí, né? Então, para ele é difícil. Mas comece que ele faça leitura com gibis, sabe assim, livros de séries que tem uma linguagem mais fácil para ele. Agora, rápido é difícil, porque ele teve todo esse processo e, infelizmente, talvez ele não tenha esse contato, ele não teve esse contato. Então, ele tem que começar do básico mesmo. E são com gibis. Agora, tem muitas coisas bem simples, professor, tá? Nada assim, dá um Machado de Assis para ele ler. Mas começa com gibis, com textos curtos, pedir para ele ler, entendeu? Para ele ir adequando, enriquecendo o vocabulário dele. Agora tem que ver também esse aluno se ele não tem algum problema de aprendizagem, assim, como falei, né? Apesar que a dislexia nada impede também do vocabulário dele ser rico. Ele tem dificuldade na leitura, mas vídeos e tudo mais ele pode aprofundar. Márcia, Isso eu respondi. sim, só para completar, né? Que você Uhum. está dizendo aí de vídeos, acho que os textos, né, usando gêneros aí do universo digital, os textos multissemióticos também são interessantes, né, para repertoriar o estudante e, como consequência, ter esse aumento de vocabulário, um vocabulário mais proficiente, mais rico. Não sei se respondemos, professor. Depois podemos até, de repente, enviar material aí para você trabalhar com esse aluno, se é pontual também, né? Dependendo do ano, série que ele esteja, né? Márcia, só 100% posso não vamos complementar conseguir. rapidamente? Sim, Mara. Eu achei super importante essa participação da Sônia, que ela trouxe essa indagação, né? Até mesmo o Tarsis também respondeu. Uhum. Mas essa questão, veja bem, essa ampliação de repertório. Vou dar meu exemplo hoje. Por exemplo, indês. Você ampliou meu repertório, porque eu não conhecia essa palavra, não sabia o que significava, porque não fazia parte da minha vivência, da minha bagagem, da minha cultura, entendem? Então, você ampliou meu repertório. E como que a gente pode ampliar esse repertório? Na escola. A escola é o maior canal que existe para a gente ampliar o repertório desses meninos e meninas, né? Então, agradeço aí a Sônia, ao Tarsis também, que está participando muito, e a todos os professores aí pela ampliação de repertório que trouxeram para mim hoje. Perfeito.
É a mesma coisa que o Tarsis falou aí, né? Da modalidade, eu não conhecia também. E é assim, né? Sempre saímos de algum lugar, levamos um pouco do outro e deixamos um pouco de nós mesmos, né? Isso daí fala da Madalena, aprendi com ela, né? Que íamos em ATPC nas escolas, ou mesmo um acompanhamento, e o professor colocava uma experiência para nós, né? Então, às vezes, você vai formar alguém, mas sai formado, porque sempre deixamos um pouquinho de nós onde passamos e levamos do outro, né? Onde vamos. Então, é por aí, um ajuda o outro. Então, né, do aluno, no caso, é isso aí. É todo um contexto, né? Por ele ter esse vocabulário mais restrito, a família, a origem, né? Nada impede de ampliar e de ajudar mesmo, como vocês disseram aí, tá? E, né, a avaliação de tudo isso, né, de um texto, de uma obra, né, a avaliação da leitura, atividades de leitura, deve permear todo o desenvolvimento da atividade, né? Não deve ser algo pontual. É desde o início, a escolha daquela obra, daquele texto, o motivo, né? Tudo isso eu tenho que colocar na minha avaliação. Ela pode abranger tanto os aspectos formativos utilizados, né? Os procedimentos para a proposta da atividade, quanto aos conteúdos estudados, tema, assunto da leitura. E o que podemos fazer, eu vou preparar para uma próxima TPC para vocês, a tertúlia literária, que é não é uma nova maneira, né? Mas muitos não conhecem, pode ser que alguns de vocês já conheçam. Mas é uma forma, uma maneira de trabalharmos com o aluno de maneira prazerosa. E nas nossas salas de leitura tem vários exemplares do mesmo livro, tem vários exemplares, né, para ser trabalhado, tipo 20, ajuda, né, o mesmo tema. Então, eu vou preparar com carinho para vocês uma TPC sobre a, né, tertúlia literária, e vamos trabalhar, trazer esses nossos alunos, resgatá-los, né, para uma leitura pelo prazer, assim eles estarão ampliando o repertório e, quem sabe, aí, né, futuros escritores, autores, leitores, por fruição. Então, para tanto, os alunos devem estar conscientes da grade de avaliação e do que será observado, pautando-se na intencionalidade pedagógica, né, os objetivos previamente descrita. Nós não temos as nossas regras de convivência na escola, na sala de aula, no trabalho. Mesma coisa é a avaliação. As regras de um jogo, aí, educação física, de um jogo, os professores, vocês não passam as regras antes para os alunos, para depois, e explicam como funciona o jogo, para depois colocar em prática? Não adianta eu simplesmente pegar uma caixa e colocar na mão dos alunos lá, e depois que começar o jogo eu vou ler as regras. Não é assim, né? Primeiro tenho que trabalhar antecipadamente como funciona, para depois colocarmos em ação aí, né? Então, mesma coisa na leitura, como será essa avaliação, os critérios, o que eu vou pedir do aluno, né? Todo esse trabalho, tá? E, finalmente, aí, a conclusão, né, que segundo Solé fala, né, que pode ser utilizados antes, durante e depois, né? Essa pré-leitura é feita uma análise, durante as informações relevantes, e depois, né, é o significado da mensagem do texto, né? É a verificação da compreensão, certo?
E aí, o que acontece? Agora eu vou dar os recadinhos, gente. Não existe a TPC sem recadinho, né? Primeiro de tudo, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Hoje vocês realmente, ó, ganhei o dia, tá? Eu ganhei o dia hoje. Ó, pessoal, a pessoa põe despertador para não perder a hora, tá com vocês. Eu falo muito, né? Então, toda a equipe de linguagens agradece, a Madalena, que é a nossa diretora do núcleo pedagógico, sempre presente nas nossas formações, de todos os componentes, todas as áreas, isso que edifica, solidifica, né, a nossa apresentação, o nosso preparo para vocês com amor, né, sempre tendo alguém apoiando. Então, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, temos muitas entraves aí, muitos entraves no decorrer da nossa trajetória, mas o sucesso, né, é a soma dos pequenos esforços dia a dia, né? Nunca seremos perfeitos, tá? Então, aqui estão as referências, que eu vou depois passar para vocês, para o PC, e vou pôr no grupo também essa apresentação, tá? De repente vocês querem revisitar ao momento que vocês desejarem. Lembrando vocês do envio das boas práticas, dia 13 será a apresentação, a socialização. Então, tem professor que fez e não quer apresentar, socializar no dia 13, tudo bem, mas eu desejo, Milene também, que vocês nos enviem o que vocês fizeram, tá? Alguma boa prática envolvendo a metodologia ativa, até dia 1º, que é na sexta-feira, mas pode enviar depois, não tem problema. E o professor que ele sentir necessidade, Márcia, eu gostaria de participar, socializar com os meus colegas, mas eu tenho alguma dificuldade em fazer um PowerPoint e tal. Vocês percebem que os meus são simples. Eu não tenho a mesma habilidade que a Milene, tá? Então, os meus são assim e, para mim, eu tô feliz, assim. Então, eu ajudo, tá? Vocês a prepararem o PowerPoint numa boa. Se não quiser fazer PowerPoint, não precisa. Só vocês falarem durante a TPC, contar para nós como foi a experiência. Não quer aparecer na câmera também, não precisa. A gente deixa lá a foto do professor. Vocês só falam, tá? Fiquem sossegados com isso aí, mas seria interessante vocês nos enviarem as boas práticas. Eu sei que vocês fazem coisas muito interessantes, tá? Também lembrando, as escolas que nós fomos, pedimos para os PCs, mesmo os professores, vocês fazem projetos maravilhosos, nos enviem, porque tem a revista, né, digital nossa, que todo mês vai ter uma edição, já estamos indo para a 2ª edição, tá? Então, envia os projetos, coisas ótimas que acontecem aí na escola, porque coisas só ruins saem na mídia, né? Vamos colocar as coisas boas, e vocês têm muitos projetos maravilhosos que vocês fazem aí, tá? Então, envia no meu particular, eu envio para a Ana Caroline, que é a responsável pela edição da revista, tá? E também lembrando vocês, no caso, né, hoje a área de linguagens, tem os professores de arte que queiram, né, vir trabalhar conosco no núcleo pedagógico, tem uma vaga para o PCNP de arte, até sexta-feira, inscrição, e para os demais professores, avisem se tem colegas aí na escola que se interessam, tá? Tem uma vaga para projetos especiais, que era a Lucilene, né, conhecido como Escola da Família, que
que era responsável, nossa colega, e uma vaga para PCNP de matemática, anos finais, que era a Marileia, né? Então, estamos procurando aí um parceiro, uma parceira para a Rafaela, tá? E todos aí precisamos de 3, né, para formar a equipe ficar mais robusta. Tá? Então, vocês falem para os colegas, né, divulguem para os amigos de outras diretorias, podem também fazer inscrição, de repente pertence a outra e queira vir, né, para Botucatu. Então, divulguem, tá? É para os professores que são efetivos e categoria F. 3 anos no estado, né, na rede, tem que ter o mínimo 3 anos. Tudo bem? Tem alguma coisa aí, Milene? Mas a avaliação já está no chat, tá bom? Obrigada, Josafá. Obrigada. Eu ouvi a voz do Josafá hoje. Tá, Bom dia, pessoal? pessoal. Então, peço para vocês, avaliem com carinho, sugiram, tá? Coloque aí sugestões, o que podemos melhorar, tá? Aceitamos as críticas, porque todas são bem-vindas, são construtivas, né? E é importante para nós isso. Tudo bem? Tem alguma pergunta? Alguém quer abrir aí o áudio? Pode falar. Ouvindo vocês, querem ligar a câmera também? Fiquem à vontade, por favor. Milene, você pode parar a gravação, se quiser, fazendo um favor. Alguém